Sejam bem-vindos ao nosso quarto podcast, o Quinto Elemento. Hoje a gente vai ter a convidada mega especial. Eu sou mega suspeita de falar porque eu amo de paixão, doutora Tatiana Miranda. Ela foi a minha coach, ela que destravou minhas crenças há, sei lá, uns 8 anos atrás. Então, assim, eu sou uma Luciana antes dela e uma Luciana depois dela. Ela vai contar tudo. Ela puxava minha orelha demais, que ela falou assim, você é a minha coach mais rebelde, porque eu sou rebelde, gente. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Boa noite, meninas. Boa noite, doutora. Tati. Que alegria. Olha, eu já íntima, Tati. De participar aqui com vocês. A Lu contou um pouquinho da história, de como vocês decidiram formar aí esse quarteto para trazer alegria. Quinteto, tá faltando uma. Quinteto. Isso. E eu fiquei muito feliz de saber que ela tá aí usando todas as práticas que a gente conversou ao longo desse tempo. E a Lu também foi um marco na minha vida e de muitas coisas boas que aconteceram. E eu, de fato, estou muito feliz mesmo, lisonjeada aqui de participar com vocês. Ai, que maravilha. A Tati, ela foi como todas as minhas amigas, né? Começa sendo o quê? Minha paciente. A Tati foi a minha paciente primeiro. E aí, ao longo das sessões, a gente foi conversando. E aí, eu fui, né? Ela foi contando. Eu falei, eu preciso disso, né? Eu preciso conhecer, porque eu tinha uma crença muito limitante em relação ao dinheiro, né, ao meu valor, e foi sensacional e quero que vocês possam ter essa experiência algum dia de fazer esse processo, né? Então a Tati vai falar, a Zete e a Dai também são coaches, né? E é surreal, né? Quando a gente passa por essa transformação. Acho que foi ano passado, né? Que a Zete me presenteou com 3 dias de uma imersão com o José Roberto Marques. Gente, pensa numa coisa surreal. É intenso, é demais. A Zete fez uma formação na casa dele, né, Zete? Foi. Depois ela vai contar um pouquinho também. A Dai também fez a formação. Você fez com quem? Eu fiz com a Abra Coach. Abra Coach. E a Tati fez com o Zé Roberto Marques. Que legal. Que legal. A Tati, na verdade, eu acho que eu fui a única pessoa que conseguiu vender um produto para ele. olha, Eu fiz todas as minhas formações. Zé, um beijo. Eu fiz todas as minhas formações no IBC na época e aí eu vi que o Instagram deles tinha uma quantidade muito pequena de seguidor e eu sou uma vendedora nata, né? Eu acho que eu nasci para isso. E aí eu queria fazer mais outros cursos, né? E realmente esses cursos de desenvolvimento de pessoas, né, não são baratos. E aí eu falei, puxa vida, né? Eu vou falar dele no Instagram. O Instagram dele é muito ruim. Na época eu tinha um Instagram. verdade. E aí eu cheguei e falei, viu, eu vi seu Instagram é péssimo. Ele falou assim, nossa, você acha? Eu acho. Que legal. Mas como você pode me ajudar? Eu falei assim, eu posso, eu tenho 1 milhão de seguidores, você só tem 6 mil. Uau! Vamos lá, vamos trabalhar com isso e eu vou revolucionar aí o seu Instagram. Olha, que máximo. Um trabalho muito legal, eu fiz todas as minhas formações lá, tenho todos os diplomas possíveis. A gente fez uma parceria bem legal e ajudou aí a virar a chave de algumas coisas que legal. na minha vida. Perfeito, perfeito. E assim, Zé, te conta um pouquinho da sua experiência com o José Roberto. Gente, eu amo ele é sensacional. Ele não me conhece não, ele me viu lá, me abraçou, mas é tanta gente. É muita gente. Né? É muita gente. Então,
coisa de outro mundo. Na verdade eu quero escutar mesmo é a Tati falar hoje, né? Eu já tenho uma pergunta aqui já, ó. Pergunta aí, meninas, aproveita. Mas a experiência é impactante, né, Tati? Então nós viemos da mesma escola, mas eu queria que você falasse para as pessoas, assim, para começar a falar de crenças, e depois a gente vai falando. Mas o que é realmente esse tal de crença e como que elas impactam na nossa vida, ou na vida das pessoas em geral? Então, primeiro eu queria desmistificar uma coisa que a gente começou a falar a respeito do coaching, mas eu acho que existem muitas técnicas hoje e muitas pessoas que podem colaborar diretamente ou indiretamente na vida de cada uma de nós. E nós devemos ser essa pessoa que faz a diferença na vida das outras pessoas. Então, assim, não vou falar de uma técnica específica, porque eu acho que o grande transformador de alma é Jesus. Sem dúvida. Ele realmente é a nossa bússola, ele realmente é a nossa direção, ele é o start, ele é o caminho para todas as coisas, né? Então eu acho que a gente tem a nossa obrigação como pessoas de melhorarmos todos os dias, né? E de compreendermos qual é o nosso papel. Então, falando um pouquinho de crença, o que significa isso? A crença, elas são coisas que a sociedade traz, né? Então é um conjunto de convicções que é trazido pela sociedade e elas são administradas dentro da gente desde a gravidez. Então a gente é muito daquilo que os nossos pais acreditam, né? Daquilo que eles semeiam, né, nos nossos corações. Então tudo aquilo que você ouve de positivo ou de negativo, essas coisas elas vão servir para pavimentar a estrada da sua vida. Legal. E aí, quando você chega num determinado momento, você olha para trás e verifica o caminho que você decidiu andar. Normalmente, ele é cheio de coisas que foram trazidas pelos seus pais, pelos seus familiares, pelo ciclo de pessoas e de formação que estiverem ali ao seu redor. E, às vezes, também tem aquela total negação e rompimento, que a gente chama isso de destravar, né? Ou de abrir mão de algumas crenças. Então, o que isso pode atrapalhar a vida das pessoas? E eu vou dizer com relação a relacionamento, com relação a dinheiro. Vocês já devem ter ouvido falar: eu tenho o dedo podre para escolher determinada coisa, ou relacionamento. Sim. Né? Já ouviram? Sim, dedo podre para homem. Sempre acontece isso comigo. Eu sempre escolho errado, eu sempre escolho mal, ou eu tenho uma dificuldade de ganhar dinheiro. Eu tenho essa coisa que eu tô ali num momento e de repente eu paro, que é muito o que acontecia com a Lu. A Lu, ela trabalhava demais e ela não fazia receita, né? E aí, a gente conversando, a gente percebeu que existiam coisas que ela trouxe para ela e que ela tinha que ir até aquele momento. Tinha aquela resistência interna, né? Não é uma coisa nem que ela tá ligada, né? De que realmente aquilo ali é uma crença e que vai travar. Falando ali do relacionamento do dedo podre, normalmente isso é administrado muito pelas mães, né? As mães começam a semear esse tipo de conduta nas filhas, né? Dentro da família, e a gente acaba trazendo isso pra gente. Então a mãe casou, ou seu pai teve um problema com álcool. A possibilidade de você trazer isso pra você, de se relacionar com uma pessoa, com um dependente químico, é muito grande. Por quê? Porque internamente você conviveu com aquilo. Caramba, sim. Você internamente acredita que não existe uma outra maneira de se viver se não for finalizando essa sina. Sina. Então a crença, ela funciona exatamente dessa maneira. E você só consegue se libertar disso quando você consegue se olhar, consegue entender a dimensão da sua história, né?
para que é que você nasceu, para que você foi projetada. Deus, ele te trouxe com o melhor intuito, com o melhor interesse. Então, por que você está aqui? Como é que você pode movimentar a sua vida para ativar a vida das outras pessoas? E quando você entende que você é importante, independente da profissão que você escolheu, ou se você é bem sucedida financeiramente ou não, porque isso também é uma outra crença, né? Porque a gente fala muito de prosperidade, mas a prosperidade não está relacionada ao dinheiro, né? Ser próspero é ser completo. Você está cheio de você está cheio de coisas que não lhe faltam, né? Exatamente. Ali é até um paradoxo, mas você está farto de estar cheio de felicidade, de alegria, né? Isso é você ser próspero, é você estar feliz e grato com as coisas que você tem. É isso aí. Legal. Exatamente, esse é o propósito do quinto elemento, né? Sim. Trazer a prosperidade em todos os âmbitos, né? Familiar, espiritual, tudo, né? Saúde física, mental. Então, esse é o intuito de mudança, virar a chave, né? Que a gente sempre, né? A chave tem que ser virada em todos, né? E principalmente nos empresários, que a gente vê que tem um potencial muito, porque aconteceu isso comigo, com todas nós, né? Então, assim, a gente precisa de alguém que pegue na nossa mão e fala assim, olha, o caminho é esse, não é pular etapas, mas é fazer com mais eficiência, não precisa ficar batendo na cabeça, né? Então, o processo de coach, ele me ajudou muito nisso, em tudo, eu realmente, literalmente, mudei a partir disso, né? Então, é o que a Tati falou, né? Você levar a mudança para o outro, fazer enxergar de um aspecto diferente, né? E vou falar também de uma coisa que a Tati, ela também é hipnóloga, né? Uau! E ela fez hipnose junguiana? Não, ericksoniana, né? Isso. Ericksoniana, na minha filha, na Bia. Que legal. E a Bia tinha foi assim, surreal quando ela fez essa sessão. E ela foi também transformada. E a Bia, você nem sabe, né? Mas depois disso, a Bia fez uma formação de hipnose. Ela é também hipnóloga agora por conta de você. Uau, que legal. Nossa. É muito legal. Tá vendo? O que eu gostaria de compartilhar, né, para pegar esse gancho aí da Lu. A gente não entende por que as pessoas passam na nossa vida. E eu acho que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Essa é a nossa frase. Então, quando você impacta positivamente a vida de alguém, isso vai te trazer benefício. Então, o que eu queria deixar aqui também, para as pessoas que vão assistir, se você quiser fazer uma mudança na sua vida, no seu casamento, na sua história, na sua vida como mãe, na sua vida como gestora, se você quiser empreender, o que você precisa ter no centro da sua vida é que não é como é que você vai fazer para ganhar dinheiro, mas é como é que você vai fazer para impactar positivamente a vida de alguém. Com certeza. Exatamente isso. Se você tiver esse pensamento de que a sua vida impacta e ela traz coisas positivas para outra pessoa, ela pode modificar, né, o status, a cor de alguém e trazer essa transformação através de você, o dinheiro, ele é uma consequência. Com certeza. Tati, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou sobre vendas, né? E qual a crença mais característica das pessoas que não conseguem vender? Porque a gente vê muito isso e ouve muitas pessoas com potencial incrível, né? Tem toda a habilidade da entrega, tem um coração genuíno ali com aquela prestação de serviço ou produto, mas a gente vê que não alavanca. Qual a crença mais característica? Como que eles conseguem identificar isso para dar um start? Uau!
Então, na verdade, é de não acreditar no seu produto, né? É a pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Você compraria alguma coisa de você? Você seria o seu cliente? Forte isso. É exatamente isso. Legal. Você usaria um produto seu? Então, essas perguntas, elas têm que ficar muito claras na cabeça do vendedor. Por quê? Porque se a gente não transmitir essa verdade pra gente mesmo, se você não acreditar naquilo que você tá fazendo, senão fica que nem a história da Xuxa, né? Que ela vendia o creme lá, o Davene. E, gente, aquela propaganda, ela é muito antiga, mas ela era péssima. Vocês lembram disso? Não é do meu tempo, não. Não, também não lembro. Tá, eu me lembro, tá bem? Minha mãe me contou como era. Então, eu era neném. E assim, a propaganda era péssima, porque era claro que ela não usava. Né? Então, como é que você indica um produto que você não tem coragem de Não usar? tem. Verdade. Né? Uma Total. coisa que não é boa. Então, a grande crença é essa. Você precisa acreditar naquilo que você está vendendo. Claro. Você precisa usar em você, né? Ou você precisa, de fato, entender que você é bom naquilo que você faz. E eu já passei por isso, viu, gente? Eu sou advogada. Eu sou advogada criminalista, hoje eu tenho um escritório em Campinas, mas eu sou advogada há 22 anos. E eu tive um grande problema, e é por isso que eu fiz essa transição. A gente pode falar um pouquinho de transição de carreira? Com Uau, certeza. claro. Maravilhoso. Por isso que eu fiz uma transição de carreira e fui fazer todos esses cursos, porque eu me perdi no meio do caminho. Nossa. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês da minha vida como advogada. Eu fui trabalhar numa delegacia de polícia e eu tinha 17 anos. E aí eu fui administrando aquilo para minha vida e falando, puxa vida, é isso que eu quero, é trabalhar nessa área de direito, realmente isso é muito legal, isso é a minha cara. E eu via o dia a dia do delegado, via o dia a dia dos policiais, e eu realmente fui trazendo aquilo para mim, para minha vida, e fui fazer direito. Me formei, prestei o OAB e comecei a trabalhar na área criminal. Logo que eu comecei a trabalhar, eu fui atender, tive assim uma sorte de trabalhar com um criminalista aqui em Campinas, uma pessoa extremamente experiente que me ensinou muita coisa, né, como advogado, porque eu tinha um olhar policial da situação, e aí eu passei a ter um entendimento aí, né, como advogada, e aí eu tive bastante experiência e tive a sorte de ter clientes bons, que eram criminosos até que famosos na época, que cometiam crimes de sequestro. Meu Deus. Que naquele momento ainda não tinha sido votado, não existia ainda a lei dos crimes hediondos, então o sequestro ainda não era hediondo. E aí eu participei disso como advogada, e eu tive uma dimensão do que era o crime do outro lado, né, estando do outro lado. E aí eu fui assim, é isso que eu quero, realmente desse jeito. O Estado falha muito em fazer a persecução penal, e é exatamente aí que eu vou me agarrar, é assim que eu vou me defender os meus clientes. E aí eu comecei a ir numa toada, gente, muito aloprada das coisas, né? E eu comecei a ir assim, sem olhar, né? Sem calcular riscos. E quando eu engravidei, isso deu uma mudança total na minha vida, porque aí eu parei e comecei a pensar, isso faz sentido para mim?
como é que eu quero criar o meu filho, e sendo que eu sou o fio condutor de trazer essas pessoas para a rua, essas pessoas que eu quero que do outro lado, né? E que não viva na sociedade, como é que eu posso? E aí eu comecei a viver esse dilema, né? Já na gestação eu comecei a viver isso, e aí eu não me sentia mais à vontade, então eu me sentia traindo o meu cliente, e eu parei de vender o meu produto. Claro. Eu já não me colocava mais como uma advogada errada, aquela que ia resolver o problema, aquela que ia brigar pelo cliente, que ia bater no peito, que ia conversar com o juiz, que ia discutir com o promotor de justiça, porque aquilo não fazia mais sentido para mim. Claro. Eu não queria mais aquilo. Então, assim, eu me sentia uma farsante. Então, a partir do momento que eu comecei a me sentir uma farsante, eu parei de vender, gente. Eu não convencia mais. Eu não convencia a mim. E aí eu não ia convencer meu cliente também, claro, de pagar e de me pagar muito bem. E aí eu fiquei nessa maré, assim, que você não sabe se você é dona de casa, mãe, se você vai advogar, por que eu estudei, por que eu me formei, por que eu fiz pós-graduação, e para ficar em casa cuidando de criança. Uhum. Então aquilo foi me dando um desespero, né? O meu filho foi crescendo, e aí eu falei, não, eu preciso voltar, eu preciso trabalhar. E aí eu fui ser funcionária pública e caí num abrigo. Fui ser diretora de um abrigo onde tinha 30 menores. Uau! 30 menores aguardando um socorro da justiça para saber se eles voltariam para o seio da família, se eles seriam adotados. Adolescentes, crianças que tinham, na grande maioria, vivido abusos das mais terríveis formas. E aí eu fui engolindo aquilo, sabe? E vivendo aquilo todos os dias. E para mim foi um deserto sem fim, porque eu tinha me tornado uma funcionária pública na área do direito, eu era assessora jurídica e fui colocada assim, você jogada. Vai cair, você virou diretora de um dia pra noite de um abrigo com 30 crianças. Nossa, é pesado, Deus, né? Pesado. E aí eu tinha que lidar com funcionário, com violência de adolescente, com funcionárias, ler os prontuários de pai abusador, de avô abusador, vizinho abusador, mãe abusadora. E aquilo me enojava, embrulhava meu estômago, e foi aonde eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está me trazendo? O que o Senhor está me mostrando? O que o Senhor tem para mim, né? E aí eu comecei a estudar sobre as pessoas, sobre o desenvolvimento de pessoas, a importância de entender aquilo que você traz consigo, aquilo que o seu pai e a sua mãe colocam dentro de você, e como você faz esse virar de chave. Uhum. E foi exatamente por isso que eu procurei o desenvolvimento de pessoas, foi por isso que eu fui aí nessa imersão, e uma atrás da outra, exatamente para conseguir entender melhor o ser humano e conseguir também me compreender, né? Entender todos os caminhos que eu estava tentando, e que aí eu não estava feliz. É exatamente isso que acontece com vários empresários que estão perdidos, né? Porque às vezes você tá ali jogando o seu jeito de vender, e é o que a pergunta, né, que a Dai fez, porque você não acredita realmente naquilo, né, que você está vendendo. Igual aí na hora, puxando o gancho, né, para eu e para Elisete aqui, que a gente tem produtos, e a gente acredita fielmente, porque a gente usa, né, Zete? E aí a gente consegue passar a verdade, né? Essa verdade, porque o cliente, ele é isso que a Tati falou, ele tem que acreditar no seu produto. É verdade, e a gente só, igual
todas nós aqui, a gente só vende o que a gente acredita. A gente não engana ninguém, porque a gente quer o cliente todas as vezes, a gente não quer uma vez só, né? Então, por isso que nós somos indicadas, por isso que as pessoas usam, porque dá resultado, né? Carol. E o olhar não mente, né, E o gente? olhar não mente, de jeito Como nenhum. eu vou vender pra você algo que eu não uso? Exato. E sem Eu não contar consegui o mentir. sentimento de gratidão mesmo, né? É tão gostoso quando você tem um feedback, um retorno do teu produto ou do teu serviço, porque vai além do financeiro, né? Eu tava até conversando aqui, antes da gravação, sobre isso, né? Como é gostoso você ter aquele retorno de uma transformação realmente Sim, daquilo com que você total entrega, certeza. E você vende aquilo que você acredita, o que você usa. Gente, não tem como você mentir. Não tem como. Não tem. Porque não faz sentido Não pra faz gente, sentido. né? Porque é igual todas falamos, a gente tá aqui pra transformar e impactar vidas, né? De todas as maneiras. Então a gente tem que ser verdadeira. E é por isso que a gente tá nesse crescimento. Porque as pessoas realmente usam, acreditam, né? E faz total diferença. E todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta. Que a gente vai, né? Falar da água. Ó, deixa eu falar verdade. hoje o que aconteceu. Cara, todo mundo me pergunta. Carol, você... Claro, gente. Imagina. E maravilhosa ainda. Com Mas certeza. pode falar, Lu. Ó, hoje aconteceu um inusitado. Hoje não, terça-feira. Gente, eu escorreguei na minha casa e eu fraturei o esporão do calcânio. O médico hoje, eu tava com muita dor, não fui ontem, né? Porque eu não tava aguentando pisar. Fui hoje, ele falou assim, moça, como é que você conseguiu fazer uma proeza dessa? É a primeira vez na vida que eu vejo uma fratura de esporão. Misericórdia. E aí, o que acontece? Eu tava usando o meu produto porque ele é sensacional. Ele tira realmente a dor, né? Então, assim, eu não tava conseguindo pisar. Comecei a usar meu produto, porque eu uso ele só quando eu tô com dor mesmo. E foi... ele amenizou. Não sarou de uma vez, porque estava fraturado. Não tem nem como, né? Não tem como. E aí, você vê, ele foi a primeira coisa que eu fiz antes de ir no médico. A Carol chegou segunda-feira, Foi morrendo de dor segunda-feira. lá na artrose. clínica, né? Aí ela, Lu, me dá esse milagroso dá aí. remédio milagroso pra mim. Com 40 minutos. com água calina. 40 minutos eu estava... Ai, 40 gente, minutos. sem dor nenhuma. Exatamente. Acredita? Quer dizer, eu acredito porque eu Acredita tomo, porque né? é verdade. Não, e é o milagroso mesmo. Todo mundo conhece pelo milagroso. Todo mundo, né? Então é sensacional. E aí a gente puxou o gancho para falar das vendas, né? E a transição de carreira também, né? Aconteceu comigo, aconteceu com a Dai, que a Dai também tem uns produtinhos milagrosos, que são os chás, né? Que é desenvolvido por ela. E quando a Tati me conheceu na estética, eu fiz o emagrecimento da Tati, um processo, né? Da mãe dela, a Linda, que ela é maravilhosa, gente. Eu amo de paixão a Linda. Um beijo, Linda. Saudade. E aí, eu trabalhava com estética, né? Mais de 12 anos trabalhando com estética. E quando não fazia mais sentido pra mim. Porque eu tava vindo, eu gosto de estudar, né? Tudo de entender. E aí eu fiz essa transição de carreira também. Porque a estética eu sempre amei, porque eu mudava a vida das pessoas no emagrecimento, né? Então eu fui estudar, fui fazer formação, fiz a formação de barra de Axis, que é uma terapia do emocional para tratar de pessoas com problema de peso, porque tem as crenças limitantes e tem o problema emocional. Então eu fui entender um pouquinho o ser humano também sobre isso e foi transformando a vida das pessoas. E aí quando eu comecei a estudar essa transformação do emocional, começou a aparecer gente pra mim, até eu acho que a Tati tava lá, não lembro se foi na época que eu falei assim, gente, eu acho que eu vou mudar de estética pra consultório psicológico. Porque só aparecia
parecia a gente com problema emocional, né? E aí comecei a atender e tal, e as coisas pararam de fazer sentido na estética, porque a estética é legal, amo de paixão, só que ela não estava me completando mais. E aí foi quando a minha mãe ficou doente, minha irmã ficou doente, e aí eu fui fazer uma formação de patologia e transformar, tirar a dor da pessoa é surreal, né? É impactar vidas, é o que você estava falando, né? Fazer a diferença na vida da pessoa. Gente, não tem dinheiro que pague a pessoa abraçar você e chorar e falar assim, eu não imaginava que eu teria sucesso, porque eu já fui em tantos lugares e não dava conta. E né? pessoas com anos, né, de um histórico de dores. Não é 1 ano, 2 anos, Não. é um histórico, né? De 10 anos, 12, 15 anos. E aí eu fiz a mesma coisa que a Tati fez. Eu pedi orientação para Deus. Eu sou cristã e aí eu conversei com Deus e falei assim, Deus, é isso mesmo que eu preciso, que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar, né? Na época eu tava com a clínica grande, com vários funcionários e tal, e eu falei assim, vou começar de novo. Né? Aí fui pedir orientação, eu falei, Deus, se for da sua vontade eu mudar, me dá um sinal. Gente, eu pedi na segunda-feira. Na quarta-feira apareceu 2 pessoas do nada. Do nada não, de Deus, né? É, de Deus, né? 2 pessoas e me perguntando se eu tratava de dor. E eu nem tinha propaganda. E eu falei, trato sim. Aí, quanto que é? Daí eu joguei um valor bem alto, porque eu falei assim, gente, se for de Deus, eles vão aceitar, né? Aí eu coloquei um valor bem alto, daí eu falei assim, agora é a prova de fogo, né? E, por incrível que pareça, eles voltaram, fecharam os 2. Que legal. A mãe e o filho. E aí foi que eu entendi que era pra eu mudar. Que era pra ser. E aí fechei a clínica, mandei todo mundo embora e comecei a trabalhar sozinho. E, gente, faz 2 anos, quase 3 anos, né, que eu mudei e foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Todos os dias eu tenho relatos, assim, sensacional. E as pessoas têm medo, né? Essa transição de carreira, muitas mulheres têm medo. Sim. E a maioria, eu acredito que sejam mulheres, quando elas se tornam mães, né? Porque igual a doutora estava falando sobre o trabalho dela, quando você se torna mãe, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda, né? Então, e essa coisa de... Depois eu tenho uma pergunta, tá? Deixa eu só pegar esse gancho. Por favor. Acho que Jesus, ele é o maior mentor que qualquer um Sem de nós dúvida. pode ter. E quando a gente pergunta com toda sinceridade, ele responde. Com certeza. Você pode viver todos os dias da sua vida pensando que esses dias são normais, e você pode viver todos os dias da sua vida como se fosse um milagre. Isso mesmo. E é assim que eu escolhi viver. Eu acredito que todos os dias eu vivo um milagre, eu vivo coisas inexplicáveis e inesperadas. Hoje eu entendo que todo o deserto que eu vivi, que eu passei, todas as coisas ruins que eu administrei na minha vida, elas servem hoje exatamente para eu amparar muita gente. O fato de eu estar aqui participando desse podcast é exatamente isso, porque eu ter modificado, ser um canal de bênção na vida da Lu há 8 anos atrás, e agora fiquei sabendo que foi um canal de bênção na vida da filha. Olha, isso que é legal. muito gratificante, e isso dinheiro nenhum paga. Não né? mesmo. Então, as pessoas falarem de você, lembrarem de você, porque a gente veio ao mundo nu, e nós vamos sair dele também, nu, sem nada, do jeito que a gente veio. E o que a gente deixa? É aquilo que a gente deixa para os nossos filhos,
para as pessoas que convivem com a gente. Sim. E a gente tem que escolher que história que a gente vai contar da nossa vida. Se é uma história vitoriosa, se é uma história que vai impactar, é uma história poderosa, de transformação, de diferença, ou se é uma história triste. E aí, tem do outro lado uma pessoa que está vendo esse vídeo e vai falar, mas eu venho do brigadeiro. Como é que eu posso impactar a vida da pessoa? Mas eu faço coisa mais delícia. Como é que eu posso impactar a vida de uma pessoa? Nossa, mas eu faço um sanduíche natural. E aí eu falo para você, com toda sinceridade, seja excelente em tudo que você faz. Porque se você faz com excelência, você vai fazer sucesso. Com certeza. Esse brigadeiro vai trazer o sorriso de alguém, né? Vai tirar aí todo o mau humor de uma pessoa. O seu lanche vai alimentar uma pessoa ali que está morrendo de fome. A sua unha bem feita vai deixar a pessoa feliz, elegante, de bem com a vida. E sem contar que os seus ouvidos, eles fazem muita diferença. Porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Só, né? Que é o caso que a Lu comentou, né? Que é o gancho que eu queria pegar. O quanto é importante a gente ter uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir, né? É verdade. Então, e às vezes alguém que está do nosso lado e as pessoas que nos encontram, elas só querem ser ouvidas. Isso. E é interessante isso que você falou, porque eu acredito que tudo que nós fazemos é uma semente, né? E pode parecer muito pequeno, às vezes, como uma entrega de um brigadeiro para uma pessoa que está iniciando, mas você não tem noção da colheita dessa semente, não tem noção dos frutos que você está gerando na vida da outra pessoa, né? Sim, com certeza. Com certeza. E voltando aqui para as crenças, como é que eu posso reconhecer antecipadamente uma crença limitante em mim mesmo? Eu estou dizendo isso porque, fazendo essa pergunta, há 17 anos mais ou menos, eu montei com o pai dos meus filhos um milkshake. Era um fast food. Só que eu nunca acreditei, eu sou contra isso, sempre fui. E aí nós montamos 4 lojas de fast food e com milkshake. Quebramos, claro, foi rapidinho. E aí eu queria que você pode falar isso pra nós aí, como é que eu posso reconhecer pra não cair nisso, né? Eu compro o que eu vendo, e eu não vendia, eu não comprava aquela ideia, mas queria vender. Exato, é ilusão. É assim, a gente precisa trabalhar com a nossa autoanálise, né? Então, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um coach, procurar Jesus, pode fazer muita diferença no start aí da sua vida. Então, você precisa ser sincero. Eu preciso montar um negócio. Esse negócio, ele vai me trazer dinheiro? Ele vai me trazer prosperidade? Ele vai me trazer felicidade? Eu vou conseguir administrar? Eu sou boa nisso? Ou eu estou fazendo isso com qual intuito, com qual intenção? Para a gente saber se a gente tem uma crença que nos limita ou não, o simples fato de você parar para pensar já significa que você já está disposta a derrubar. Por quê? Porque a pessoa que está bitolada, né, que não tem essa visão, ela simplesmente vai que nem um trator. E ela monta o que tiver que montar e chega lá na frente, puta, quebrei a cara. Aí monta uma oficina, dá errado. Monta isso, dá. Quando ela cai em si e ela já se questiona, significa que ela já tem um entendimento aí muito grande de que ela está em busca de não errar. E buscando aonde é que ela pode ser assertiva, né? Como é que ela pode ser mais assertiva. Então, o que eu posso dar de conselho é que quando você vir uma pessoa que está disposta a montar alguma coisa, seja você essa questionadora, não jogando água fria, mas
fazendo perguntas importantes, se é a sua irmã, né? Porque às vezes a pessoa não está enxergando coisas simples, né? Você compraria de você? Você usaria esse produto? Você faria isso com você? Você acha que você se dá bem nisso? Né? Ah, eu quero ser Uber, mas você dirige bem? Legal. Você quer ser terapeuta, mas você não tem paciência de ouvir nem o seu filho. Como que você vai ouvir um estranho? É verdade. Então, às vezes, a pessoa ela tá tão ali enredada dentro das ilusões, como você esteve, né? Com medo também, às vezes, a pessoa tá dentro de um relacionamento, principalmente quando o sócio ali é um amigo, um familiar e um marido. Às vezes você tá vendo que a pessoa tá ali, você não quer estragar o sonho da pessoa, né? Você não quer ser uma pedra no sapato, mas existem maneiras, né, de se contrapor, né? De falar, será que esse investimento que a gente vai fazer nisso é legal? Será que milkshake as pessoas elas gostam de tomar? Porque eu não tomo, eu passo minha vida sem tomar um milkshake, né? Não acordo assim, nossa, que vontade de tomar um milkshake, né? Então, assim, qual é a parcela das pessoas que vão usar isso? Será que aquele lugar onde a gente está pensando em montar, será que ali vai ter uma quantidade de gente importante que vai passar e que vai consumir esse produto? Então, são questões que a gente precisa fazer, né? E isso tá ligado à sinceridade, tá ligado a vontade que a gente tem de fazer, né? De se apropriar de uma ideia e de colocar ela em prática. Isso que você falou Legal. É bem bacana da sinceridade, porque eu passei por esse processo, né? Eu trabalhava na marcenaria com meu esposo, fazia toda a parte de gestão ali. Só que assim, vira e mexe, eu me pegava, chegava algum cliente, eu atendia, eu tava falando sobre o quê? Sobre limpeza, sobre chá, sobre saúde. E eu falei, até quando eu vou ficar? não tem sentido. E aí eu joguei limpo com ele, eu falei, ó, eu posso te dar apoio até você conseguir tocar sozinho, mas não tem sentido mais pra mim, porque eu já tava respirando as ervas, eu já tava respirando outra coisa, não tinha mais nada a ver, né? Mas sabe o que acontece também? Eu acho que muitos que querem empreender, eles não fazem essas perguntas que a doutora falou pra si. Porque assim, se eu vejo que a tua loja de milkshake, ela tá bombando, tem cliente, tem isso, e tá, como diz o pessoal, top, né? Eu vou lá, olha, eu acho que eu vou fazer montar isso. uma loja de milkshake. Só que ela não para pensar todas essas perguntas. A O porquê daquela coisa, pessoa abriu, né? Cada um tem um porquê, né? Na verdade, as pessoas, a maioria dos empreendedores, eles vão primeiro em busca do dinheiro. Em busca do dinheiro, isso é... Né? E aquele negócio, você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. E se você Né? não tem conhecimento, porque o dinheiro é consequência da nossa, do que a gente está vendendo. O dinheiro é a consequência, porque se você faz certo, se você faz de coração, se você muda as coisas, impacta de uma maneira, o dinheiro vem, é consequência mesmo, igual a doutora falou, é consequência. E se você gosta do milkshake, você vai comprar o melhor produto, investir. Exatamente, porque se você só tá no dinheiro, você só vai de qualquer jeito, pode ser qualquer leite ali, né? Qualquer coisa. Vou fazer mais uma pergunta. Faz aí, depois a Carol tem a pergunta dos ouvintes. Sim. Tá, Mas olha aí. mas pode fazer. Enquanto isso, doutora, qual a crença mais difícil que você trabalhou, fez coach, fez a hipnose e o negócio foi difícil para tirar daquele seu paciente, cliente, eu não sei se eu falo paciente ou cliente. Coach. É o coaching. Isso. Coaching. Qual que foi? Você pode compartilhar com a gente? Você lembra? Acho que a grande crença é a crença da falta de capacidade que as pessoas se sentem diante de situações. As pessoas, muitas vezes, elas se sentem incapazes de lidar com aquela determinada situação. E essa é uma grande pegada, porque a pessoa começa a trazer aquele problema para dentro e a refletir em tudo que a Lu comentou, né? Em dores, em doenças, né? Porque ela não tem a capacidade de lidar, não tem a capacidade de administrar, né? Então essa crença de
de não saber como fazer, ela interrompe processos lindos, né? Então, assim, eu já vi, por exemplo, situações em casamento, da pessoa de casamento acabar com amor, muito legal, não ter traição, mas de ter dificuldade em lidar com situações que a pessoa se julgava a não ter a habilidade. Olha, isso para mim não dá. Eu não consigo enfrentar essa situação, eu não consigo sentar e conversar, né? Então, a grande crença, ela que limita as pessoas é exatamente a que se diz respeito a si próprio, é a incapacidade. Ninguém quer se sentir numa situação vexatória, ninguém quer se colocar naquela situação de humildade. Eu não sei, eu preciso aprender. Me ensina a te agradar, me ensina a te demonstrar que eu sinto amor. Então é mais fácil se fechar em si ou abrir mão de relacionamentos, de empresa, né? Eu já vi sociedade acabar pela pessoa estar ali, ser sócio e se sentir diminuído diante do outro. E aí a dificuldade de se posicionar e falar assim, olha, eu acho que você está tendo uma visão aí muito maior, muito mais ampla, você está trabalhando muito mais, você está sendo responsável por trazer muito mais dinheiro, então eu queria ajuda para me colocar numa situação de igualdade, em pé de igualdade com você, e eu estou pedindo ajuda para você, que é meu sócio, meu parceiro. Ou então, vamos fazer uma readequação desse nosso contrato, e eu acho que você que está trazendo mais cliente, está trabalhando muito mais, está muito mais focado, você então administrar uma quantidade maior de cotas do que eu. Essa é a dificuldade, essa é a grande crença da pessoa não ter a habilidade de dizer, olha, eu fracassei, eu não consigo e eu preciso de ajuda. É a falta de humildade, né? Isso daí complica muito, porque você quer sempre, infelizmente o ser humano, ele quer estar sempre na frente do outro, acima do outro, né? E não tem a humildade de falar isso. Eu preciso aprender, porque a gente nunca sabe tudo. A gente tá sempre aprendendo tudo, né? O tempo inteiro. Carol, faz as perguntas aí. Eu quero só fazer uma pergunta rapidinho. Tem alguma dica prática que a pessoa pode se auto-aplicar para poder ajudar nesse... De repente, é a pessoa que está começando a despertar para isso, né? Alguma coisa, algum exercício prático que o pessoal pode já aplicar para começar a entrar nessa jornada? Tem. Quebrar a crença da falta da sinceridade, né? Pegar um caderninho, o bloco de notas do celular e colocar, eu sou boa nisso, eu sei fazer isso. Eu não sou boa nisso, isso eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Então, quando você... Puxa, mas eu não sou boa em nada, né? Eu já ouvi isso. Eu não sou boa em nada. Como não? Você é uma excelente mãe, você sabe cozinhar bem, você é uma pessoa carinhosa, você é uma pessoa... Mas como que eu posso usar isso, então, em meu benefício e em benefício do próximo, né? Então, escrever é um grande aliado. Você... colocar no papel aquilo que você gostaria de melhorar, né? Os seus pontos de melhoria e colocar os seus pontos fortes. E nos pontos fortes que você precisa trabalhar, né? Para poder colocar para as pessoas. Exatamente essa é a grande questão. Para que é que você nasceu? Né? Então, assim, como ela disse, eu trabalhava num administrativo, numa marcenaria, e eu estava ali envolta com chá, né? Com coisas que tratavam uma outra história, né? Então, como eu sou boa nisso? Eu sou boa em vender, mas eu sou boa em fazer, eu sou boa... Então, isso é uma grande prática, colocar no papel. Legal. Isso aí. Fala aí, Ká. Gente, eu vou falar sobre hipnose, que eu recebi uma pergunta aqui. A
A hipnose pode ajudar a aumentar os resultados de um negócio. Como que a hipnose pode ajudar o empresário? Então, na verdade, é assim, as pessoas têm uma ideia bastante errada, né, da hipnose, porque tem shows de mágica, né, que envolvem muito isso. Mas a hipnose, a ericksoniana, ela serve para que você, dentro de um estado focado de atenção, você consiga acessar no seu subconsciente coisas que eventualmente você tenha vivido e que tenha causado algum trauma. Esse trauma, ele pode atrapalhar, sim, a sua vida, né? Ele pode te trazer reflexos muito negativos, de acordo com aquela vivência que você teve. Eu vou dar um exemplo aqui com relação a empresário. Eu tive uma coach, ela era vendedora. E ela vendia uma quantidade X, ela vendia automóveis e ela vendia uma quantidade X de automóveis todo mês dentro desse concessionário. Ela era uma excelente vendedora. E quando ela chegava num determinado valor de comissão, ela travava. Ela começava a patinar, ela não atendia o cliente, ela tinha um problema, ela tinha um médico, ela estava montando os processos do financiamento dos carros que ela tinha vendido financiado, ela estava correndo atrás de documentação do cliente, e aí ela simplesmente parava de vender. E aí, numa sessão de hipnose, ela se lembrou, né? Porque a gente leva a pessoa a se recordar de coisas do passado, né? Não é de vidas passadas, tá? Eu não acredito nisso. É de coisas que a pessoa viveu e que ela enterrou ali no subconsciente. E quando ela começou a conversar comigo, ela me disse: nossa, eu lembrei de tanta coisa, mas uma coisa que estava presente em todos os momentos ali da minha infância, da minha adolescência, era uma discussão dos meus pais sobre dinheiro. E a mãe reclamava muito, né, pela falta de dinheiro. Ela dizia que o dinheiro era insuficiente, que o pai tinha que arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro, que aquele dinheiro, né, não dava, só dava para pagar as contas, e que eles não tinham condição de ir além, né, de guardar, de ter uma economia, de fazer um passeio, de fazer uma viagem. Então, sempre as discussões que ela presenciou, que ela se lembrou, tinha essa conotação. E aí, durante a conversa, eu perguntei, eu falei assim, e o seu pai? Como ele reagia a essas questões? E ela disse, meu pai sempre dizia uma frase, né? E eu até lembro dele falando, ela disse, uma pessoa precisa ganhar o suficiente para ela sobreviver. Caraca, isso é forte, né? E aí, eu falei assim, tá. Então, você já respondeu a minha pergunta e eu acho que já respondeu a sua também. Quanto que você precisa ganhar para sobreviver? Vamos escrever? Vamos calcular. Aí ela colocou o aluguel, ela colocou o condomínio, o carro, as despesas que ela tinha com a alimentação, com todas as despesas. E dava X por mês. E era exatamente aquilo que ela vendia. Meu Deus, olha... Então, todas as vezes que ela chegava para ultrapassar, não ela acontecia. Parava, inconscientemente já existia aquilo ali. Eu já ganhei o suficiente para sobreviver. Não preciso ir além. Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. A hipnose, ela é só presencial ou dá pra gente fazer online? Olha, ela é presencial. Porque todo mundo vai ter essa curiosidade. Eu tô longe, eu quero fazer, né, com alguém conhecido. Ela precisa, o hipnoterapeuta, ele precisa ter esse contato. Eu sou uma pessoa sinestésica, né? Eu, na verdade, gostaria muito de estar aí com vocês, abraçar, beijar. Verdade, mas hoje a gente até tinha combinado dela vir presencial, mas ela tinha uma audiência importantíssima, né, em Brasília e não podia, não ia dar tempo de chegar. Isso, e aí eu fico pensando assim, não tem como você criar uma conexão
tão profunda para que a pessoa se sinta segura e relaxe a ponto de acessar todas as questões que ela precisa acessar. Sim. Virtualmente. Eu acho que eu, por exemplo, não tenho essa técnica. Tem esse contato, né? Olho no olho, toque, né? Sim, com certeza. Faz toda a diferença. Faz mais uma perguntinha. Da hipnose, gente. O pessoal fica mandando... Tá todo mundo curioso da hipnose. É sobre a hipnose e a liderança. Tem empresários que não conseguem ter liderança, não conseguem ser líderes. Se a hipnose ela consegue ajudar, auxiliar, porque tem pessoas que têm medo de falar, de se impor, né? Então, na verdade, assim, o líder, ele é formado, eu posso dizer, nem todo mundo nasceu para ser líder. Né? As pessoas, falando aqui a grosso modo, a gente precisa saber que existem pessoas com perfis comportamentais diferentes. Então, aí está alinhado, existe o executor, que é o meu perfil, né? Então, eu tenho um perfil forte de liderança e de comunicação. O analista, por exemplo, é a pessoa que lida com números, ela tem uma dificuldade maior de liderar, principalmente por quê? Porque normalmente ela tem uma comunicação deficitária, porque ela está ligada em detalhes que o executor não se liga. Então, por isso que é importante toda pessoa que pretende empreender primeiro entender sobre si, entender quais são as suas qualidades, os seus pontos fortes, e aí volta naquela outra dica, né, de você colocar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Eu tenho um ponto fraco, eu tenho uma certa dificuldade em organização, então assim, isso dá uma travada. Se eu não tiver uma pessoa que faça isso para mim, que me lembre de determinadas coisas, eu acabo me esquecendo, porque eu sou focada em executar, em entregar as coisas prontas, né? E em comunicar. Eu comunico, então normalmente sou eu que vou conversar com o cliente, sou eu que vou fechar o contrato, sou eu que vou vender, porque assim, eu sobrevivo e vivo disso, né? Mas cuidar e administrar precisa ter um outro perfil. Então, se você quer empreender e você tem essa dificuldade, é óbvio que você tem como melhorar, mas você não vai se tornar um expert. O interessante nesse caso é você arrumar um sócio. É verdade. É igual o quinto elemento, né? Exatamente. A gente fala sobre o quinto elemento. Tem um perfil, né? Cada uma tem um perfil. Perfil, né? Eu falo que eu ainda não fui diagnosticada, não, mas eu tenho certeza que eu sou TDAH. Não, mas cada uma tem um perfil. Você pode ver, uma tem um perfil de vendas, liderança, né? E aí, eu sou bagunçadíssima nas minhas coisas, desorganizada. Né? Desorganizada. E aí a Carol me ajuda muito nisso. Eu sou muito organizada. A Carol é extremamente organizada. Pontual. Gente, eu não sou... Eu sou uma pessoa super pontual, gente. Eu não sou desorganizada, eu sou quântica. Né? Porque a doutora falou, cada uma dentro do quinto elemento, foi o que a doutora acabou de falar, cada uma tem o seu jeito. Exatamente. Né? E aí o quinto elemento, ele é muito voltado para isso. A gente vai ajudar os empresários micro, pequenas empresas, quem quiser tá aí no empreendedorismo, a gente tem toda essa estrutura para organizar, né? E te ensinar a crescer, porque ninguém cresce sozinho. Gente, é sempre essa questão, né? Quando eu trabalhava sozinha, eu fazia o que a doutora falou. Eu ganhava o suficiente, né? E aí depois que eu descobri que eu nasci para ser a poderosa, né? E a gente muda demais.
né? E quantas pessoas buscam essa orientação? É uma direção, né? É uma direção. E aí depois a gente pode até, a doutora, mandar umas perguntinhas. Sim. E a gente colocar lá no embaixo do podcast para as pessoas fazerem, né? Fazer essas perguntas, porque aí vocês vão descobrir o que vocês nasceram para ser, que é o processo de coach que a doutora Tatiana faz. E né? é um bate-papo tão gostoso que acho que tem que ter a segunda. Não, com certeza, Tati. Não vai dar pra gente falar tudo. Ouvir, se você puder, né? Já fica o convite. Já vai ficar o convite aí para uma próxima conversa, segunda parte, porque é muito assunto. E isso, gente, é extremamente importante, porque às vezes você não consegue enxergar certas coisas que o profissional, ele te lê e fala, olha, você tem que mudar isso, isso e isso, né? Que vai fazer a transformação, que é a virada da chave, que a gente está sempre falando. Que eu costumo dizer que nós não nascemos com manual, né? E o processo de coach, eu acho que é o manual da vida para justamente a gente ter esse direcionamento, né? Quem puder ter a oportunidade de fazer um processo de coach, gente, faça. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu não tenho dinheiro, mas você tem prioridades. Sim. Qual é a sua prioridade? Você gastar todo final de semana comendo porcaria, ou você fazer uma formação para o seu conhecimento, que vai te transformar e te possibilitar a ter um dinheiro, uma renda a mais lá no futuro, né? Então, quanto é uma pizza, gente? Nossa. Menos de R$100, não é? Todo final de semana são R$400 no mês. É a parcela da sua educação. E é tão gostoso a gente aprender, né? Verdade. Eu tenho convivido agora com as meninas, mentoria, então é muito gostoso você ouvir, aprender, e coisas que você realmente não percebe, né? Tem coisas que eu trouxe pro meu dia a dia, ouvindo vendas, ouvindo a Dai, ouvindo a Lu, quer dizer, a Lu já ouço há muito tempo, né? Né? Porque é gostoso você conhecer, né? E a gente tá sempre aprendendo uma com a outra, né? E eu acho que esse é o melhor investimento, né? Porque a gente investe tanto para tantos conhecimentos, e tem investimento melhor do que em si próprio, em se conhecer, porque se a gente aprende de nós mesmos, é mais fácil pra gente lidar nos relacionamentos, nos negócios, em tudo, né? E é tão gostoso, né? A gente poderia ficar aqui 24 horas. Nossa, sem doutora dúvida. Fala, não é muito gostoso. Porque assim, igual, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho... A Gi fala muito isso. A Gi fala, as pessoas não é que não têm dinheiro, ela não tem prioridade. Não investe, não né? Investe. Não investe. Então é a prioridade que te faz mudar. Eu não tenho dinheiro para investir no momento, mas quantos cursos, conhecimentos que você tem gratuito, palestra gratuita no YouTube, no Instagram, em tudo, no podcast, você aprende muito, né? E ao invés de você ficar perdendo tempo numa televisão aí, num programa de fofoca, em tantas outras coisas, vai lá adquirir conhecimento para crescer, se você quer crescer. Agregar, né? Na tua vida, agregar, né? Na vida. Então, é uma coisa que faz todo sentido para todo mundo. E a gente tá aqui sempre para ajudar. A doutora Tati, com esse não é tratamento, acompanhamento. Com essa mentoria, né? A doutora Tati, ela é palestrante, mentora, advogada, linda, maravilhosa, ela é tudo. Mãe, esposa, empresária. Caramba. Na verdade, eu acho que o que eu faço de melhor é ser mãe e esposa. Que parabéns. Eu acho que eu nasci pra isso. Eu nasci para viver para minha família, para os meus filhos. Eu sou apaixonada pelo meu marido, 25 anos. Que lindo. Sou uma filha muito grata. A Lu falou da minha mãe. Ela é uma mulher incrível. Ela sempre me ensinou muito. Até sem falar, né, pelas atitudes, ela sempre me deu um norte.
E as minhas irmãs, eu tenho irmãs incríveis, e irmãos, e cunhadas, e eu tenho uma família muito especial, né? Então, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Ai, é maravilhosa, gente. Vocês precisam conhecer intimamente. Antes de ser mentora. Aproveita então, já compartilha as suas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar, conhecer um pouquinho mais de quem é você. Eu tô no Instagram, eu tô no Facebook também, mas eu não uso mais o Facebook, o que eu mais uso é o Instagram. Meu Instagram é Tatiana Miranda Oficial. Eu posto ali algumas coisas da minha vida pessoal só, porque eu tô com um projeto bem legal também de mulheres. Legal. Não vou dar muito spoiler aqui, mas a gente está dimensionando isso para uma coisa bem legal também. Não é parecido com o de vocês, né? Mas é exatamente sobre fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Porque é isso que eu acredito. Eu fui impactada uma vez, eu queria só dar Pode falar, à vontade. Uma das coisas que me marcaram muito, eu queria deixar aqui, eu estava no abrigo como diretora, uma vez estava muito sol, estava acho que 38 graus mais ou menos, bem quente, e tinha uma menina que ela era bem espoleta, ela tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos, e ela estava com uma blusa de frio. E eu falei, nossa, mas que estranho, né? Porque ela vive pelada, ela era espoleta, vivia de shortinho, de mini blusa, e ela com aquela blusa, e eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu chamei e perguntei pra ela, tá acontecendo alguma coisa? Ela, não tia, eu tô doente, e puxando a manga da blusa, né? Eu tô doente, eu não tô bem. Aí eu olhei pra ela e falei assim, se você precisar falar, precisar conversar, eu tô aqui, só não esquece. E aí passou o dia, ela com a blusa, no finalzinho da tarde ela bateu na minha porta e falou assim, tia, a gente pode conversar? Você pode ir lá no meu quarto? Eu falei, claro, tô indo. E quando eu cheguei lá, eu sentei na cama dela e ela falou assim, eu tive um sonho muito horrível e eu sonhei coisas horríveis com o meu pai. E aí ela começou a chorar e eu abracei e aí ela sentou no meu colo. Ela era bem pequenininha, tinha uns 13 para 14 anos, mas ela era bem minhãozinha. E ela sentou no meu colo, me abraçou e começou a chorar. E aí eu levantei a blusa dela assim e quando eu vi, o braço estava todo cortado. Nossa. De gilete, né? Os 2 braços. E eu falei, por que você tá fazendo isso com você? Por que você tá se cortando, né? E ela falou assim, tia, eu quando corto aqui, para de doer aqui. Meu Deus. No coração. E ali foi um momento, assim, muito difícil para mim. Porque ela estava compartilhando a dor dela, né, que ela não estava suportando, porque tinha a ver com abuso, tinha a ver com uma história horrível, com o pai, com o avô, e na iminência, inclusive, de abusar da filha, da irmã mais nova, e tudo aquilo para uma menina de 13 anos administrar. Então ela estava vivendo numa situação muito difícil, e só que ela me trouxe luz, sabe? Nesse momento difícil que ela estava vivendo, ela me fez enxergar a vida, né, e o propósito, e o meu propósito de uma outra maneira. Eu entendi que eu tenho uma missão de ouvir, de compartilhar a minha vida, porque assim como ela não teve vergonha de compartilhar a vida dela, né, e não era uma coisa legal de se compartilhar, mas a história dela mudou a minha vida. Então eu posso e devo compartilhar a minha história, né? Compartilhar os milagres que eu vivo, as bênçãos que eu vivo. Hoje eu tenho 47 anos e eu tenho um filho de 3 anos. Uau. Eu fiquei grávida com quase 44 anos, uma gestação saudável, de um menino saudável. Então é um outro milagre que a gente pode contar. E então, por que eu não posso trazer
grandes histórias, grandes feitos e grandes acontecimentos para a vida das pessoas, né? Então eu acho que esse é o meu compromisso, é para isso que eu de fato nasci. Ai, que bacana, gente. É um papo lindo, né? Tão lindo e muito gostoso, legal, né? isso, né? Mas eu queria, olha, assim, se você pudesse compartilhar também uma dica para ter um casamento de 25 anos, apaixonada, né? Isso seria incrível também. Você pode? Pelo menos uma pra gente terminar, né? Eu só queria abrir um adendo rapidinho antes de trocar do assunto, que eu participo de um livro de coautoria em relação a histórias de abuso. E eu quero deixar uma mensagem que você não é aquilo que te aconteceu, que existe sim uma luz, existe sim uma plenitude, né? Porque às vezes a gente passa por situações e a gente fica presa nisso, né? E a nossa missão acho que realmente é isso, é despertar pessoas que você pode estar num processo de transformação e viver essa plenitude, né? Legal. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Bom, com relação ao casamento, são 25 anos de muita história, né? Eu sou apaixonada pelo meu marido faz café todos os dias, traz na cama pra mim. Ai, que lindo! Que inveja boa! Meu marido só faz de domingo pra mim. Ele faz todos os dias. O meu não leva na cama não, mas faz todo dia. E assim, não tem um segredo especial, né? O importante é a gente entender que o casamento, ele é sagrado. Sagrado. Ele é sagrado e ele é feito para não ter uma interrupção, né? Essa aliança que a gente faz no altar com o Senhor, ele precisa participar, ele está junto. Então a gente precisa entender que nós somos diferentes, que nós temos famílias diferentes, costumes diferentes, crenças diferentes, desejos diferentes, mas que por amor, pelo acaso, pela situação, estamos juntos, aliançados. Com então certeza. a gente precisa entender que nós vamos envelhecer do lado dessa pessoa. Sim. E isso precisa ser leve, né? Então a gente precisa entender que essa pessoa vai cuidar da gente no futuro, né? Vai ser a nossa maior companhia quando os filhos forem embora, né? E olhar para esse marido de uma maneira menos severa faz toda a diferença. Diminuir as críticas e estar pronta sempre para servir faz com que você tenha um marido também que te sirva e que esteja satisfeito quando você estiver satisfeito. Sem dúvida. Então, a grande dica, gente, é parceria e cumplicidade. Isso é muito importante. Eu posso falar um pouquinho também. Eu tenho um casamento de 26 anos, né? E 32 juntos. E essa cumplicidade, ela é fundamental no casamento por conta que a gente não é um mar de rosa todos os dias, né? Então, a gente tem que aprender a ver que às vezes a gente erra e ser humilde em reconhecer, porque a gente, mulher, a gente é muito autoritária, quer mandar em tudo sozinha, quer fazer tudo sozinha, a maioria das mulheres mais fortes, né? E aí acaba que o casamento estremece um pouco, né? Só que se você tiver reconhecer que você errou, ir lá pedir desculpa humildemente, tudo vai se encaixar, e o marido também. É isso mesmo. Né? Então, não é fácil, mas é totalmente possível. Muito possível. Eu tenho esse relacionamento, admiro muito meu marido, então, assim, é admiração, você precisa ter admiração, né? Porque a paixão é só no começo, mas o amor, ele é eterno. É isso mesmo. É uma construção. É uma construção. Dia a dia. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas, elas não estão tolerando mais as coisas, né? Então, o casamento é tolerância. Você tolerar algumas coisas e fazer com que a pessoa entenda, tanto ele entenda a gente, como a gente entenda ele, né? Então, assim, o que é uma dica bacana é tolerar.
né? Você ser sábia no casamento. Ser sábia. Com certeza. E as crianças os filhos vão ganhar com isso, né? Eu fiz essa pergunta porque você falou do abrigo, né? E um casamento saudável, os filhos emocionalmente serão saudáveis também, né? Vai contribuir muito. É por isso. Que legal. Até a Bia fala, minha filha tem 25 anos e ela fala às vezes que ela fala assim, meu pai e minha mãe, não sei o quê. Nossa, mas seus pais são casados? É casado. Mas um casamento saudável é a mulher empreendedora. Vou falar empreendedora. O marido trabalhando super bem. Tudo encaminha bem, gente. Sim. Casamento saudável. Eu coloquei as palavras erradas, gente, que deu um lance aqui. Mas tudo é saudável. Filhos, a parte social, a parte financeira. Tudo. Legal. Né? E a tolerância de todo mundo, Tolerância né? de todo mundo. Saber. Então, gente, infelizmente já estouramos o tempo. Né? Queríamos muito ter fica umas 3 horas. muito. Toda vez eu falo aqui pro Mário, eu falo, Mário, acho que eu vou ter que fazer um podcast de 3 horas, porque é muito pouco os nossos 1 hora papos, e né? meia, né? Pelo menos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então Legal. fica aqui. A gente vai ter uma segunda parte. Vai. Com total certeza, porque ficou muita coisa para se falar. Mas foi incrível, Tati. Nossa gratidão imensa. Eu te admiro muito. Eu falo muito de você. Você sabe que eu te amo, né? Foi assim, transformador. Tudo que você fez na minha vida. Você conseguiu me transformar, né? Eu era a pessoa que não sabia falar não para ninguém, né? Então eu me consumia muito. Porque um pedacinho do não que você não consegue falar é arrancado de você, né? Então eu falava sim pra tudo, mas eu morria um pouquinho. Hoje eu me transformei, as pessoas... Agora já tá todo mundo acostumado, mas antes falava assim, nossa, credo, como você mudou, você tá grossa, você fala isso, faz... Mas, gente, foi tão libertador aprender a falar não. É muito libertador. E quem me ensinou foi a Tati. legal. Né? Então, Né? te amo. Eu também, eu adorei, gente. Eu desejo todo sucesso para esse podcast, que vocês façam disso um produto. Sensacional. A gente vai estar aí fazendo palestras, mentorias e com total certeza você vai sempre ser uma convidada especial. Uau. Porque tem muito a agregar. Muito. Com certeza. Gente, essa pessoa, tudo que a gente falou aqui, não é nem 10% do que ela é. E ela é muito humilde. Que legal. Ok, Então, vamos terminar então? Vocês sejam Gratidão. muito vitoriosas. Amém. Gratidão. doutora. Conquistem aí o mundo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês na família, no relacionamento, nos negócios. E contem comigo aí como uma amiga, como uma parceira, como uma pessoa que pode agregar. Se vocês precisarem, é só gritar. Com certeza. Com Pra te amar certeza. sempre. Gratidão. Ó, Gratidão. Só chamando o zap. Tchau, gente. tchau. Gratidão por tudo. Beijo, foi um prazer. Beijo, Gratidão, doutora. gratidão.